Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para conversarmos agora ao vivo com o procurador Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal e Processual Penal, que sempre está conosco aqui também nos nossos debates sobre segurança pública. Doutor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, bom dia, Cláudio, prazer estar aqui de novo. Obrigada. E tem tanta coisa para a gente falar, doutor Marcelo. Queria começar perguntando para o senhor sobre lei antiterrorismo, esse debate que cresce agora na Câmara dos Deputados de alterar a lei brasileira, classificando os grupos criminosos organizados como perpetuadores de atos terroristas. O senhor acha que isso ajuda? O que muda na prática? Como é que o senhor vê essa questão? Nós temos uma lei penal muito frouxa, né? Provavelmente uma das mais frouxas do mundo, mais lenientes com a criminalidade. Qualquer mudança no sentido de endurecer um pouco essa legislação, eu acho importante. Eu sempre defendo que a mudança mais importante não está aí, está na lei de execução penal, porque não adianta a lei antiterrorismo, ou o Código Penal, a lei de entorpecentes, ou qualquer outra lei estabelecer uma pena de 10 anos se o sujeito vai ficar 2, né? 20 anos e o sujeito fica 4, enfim. É preciso que haja uma punição efetiva a responsabilidade por esse tempo de cumprimento de pena efetivo ser tão pequeno é da lei de execução penal, porque ela diz que o sujeito vai cumprir 1/6 e passa para o regime semiaberto, vai cumprir 1/4 e passa para o regime aberto, vai ter a saidinha, enfim, todos aqueles benefícios que a gente não entende muito bem por que o legislador quer dar tanto benefício para o bandido, né? Porque quem está precisando de benefício somos nós. A minha vida parou na terça-feira passada aqui no Rio de Janeiro, né? Parou tudo, eu tinha que dar aula, não teve aula, não teve nada, né? Então... Agora, tem um aspecto interessante, porque já que você falou, né, nessa questão de classificar como terrorismo, né, o que a gente viu na terça-feira no Rio de Janeiro foram atos de terrorismo, né, e me preocupa muito, eu comentei isso, né, a operação, sem dúvida, foi bem sucedida, foi uma excelente iniciativa do governo do Estado. Agora, a reação da bandidagem foi, para usar uma expressão popular, foi tocar o terror na população. Quer dizer, a ideia foi, para dificultar a ação da polícia ou como forma de retaliação, né, nós vamos aterrorizar a população, que é a tática do terrorismo. Né? Vamos implantar o pânico na população civil para que da próxima vez as autoridades pensem, nossa, é melhor não fazer operação porque a população civil vai sofrer. Né? Então, mais de 20 vias importantes do Rio, em algum momento da terça-feira passada, ficaram bloqueadas, ônibus foram incendiados, carreta atravessada, né? Um amigo meu vinha de moto, passou ali por Jacarepaguá, sem saber ainda dos acontecimentos, e caramba, um acidente, a carreta ficou atravessada, não foi acidente nenhum. Né? Eles atravessaram a carreta na rua para bloquear a circulação das pessoas. Teve gente que demorou 6 horas para chegar em casa. Né? Pessoas aterrorizadas, porque você imagina. Claro que em pouco tempo todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Né? Você imagina o sujeito na rua, com uma situação dessas, sem conseguir voltar para casa. Imagina o pânico, né? O terror que a pessoa sente. Né? Então é muito preocupante. Eu não sei, eu não consigo entender a resistência do governo federal em classificar esses indivíduos como terroristas. Isso é uma coisa assim absolutamente inexplicável para qualquer governo que tenha uma verdadeira preocupação com a segurança pública. Né? Doutor Marcelo, muito bom dia, muito obrigado por vir aqui mais uma vez ao nosso programa. É incompreensível essa posição e é também muito suspeita, né, doutor Marcelo? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de saber do senhor sobre uma nova, para mim, nova concepção, né? Não é a minha área, nunca tinha pensado nisso,
mas eu tenho visto, lido e ouvido muita gente, especialistas falando de que já não se trata de combate a bandidos que vendem drogas, como imaginam, na melhor das hipóteses, né, por desinformação, autoridades federais, né? É uma questão territorial, né? São bandidos, são grupos fortemente armados que controlam áreas imensas, controlam mesmo, estabelecem ali uma governança própria, né? Inclusive com pagamento exigindo, né, extorquindo os moradores que são obrigados a pagar impostos, taxas e etc. e tal. Bom, e isso tudo também recomendaria, por isso mesmo, a presença ou a participação de forças federais, das forças militares, nesse esforço de combate a grupos armados ocupando territorialmente espaço brasileiro, nacional, né? Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, se chegamos a esse ponto mesmo, como afirmam essas pessoas que falam a esse respeito. Me parece muito consistente o que dizem, mas o senhor está aí no meio do tiroteio, né? Sabe exatamente do que se trata. Essa é uma visão absolutamente correta, Cláudio, porque é o que alguns chamam de... O governador, inclusive, falou isso, né, no dia da operação. Nós já passamos dos limites da segurança pública, né? Nós estamos falando de questões que têm a ver com segurança nacional, com soberania do Estado, né? Por quê? É o que alguns chamam de guerra irregular, alguns chamam de guerra assimétrica, outros chamam de guerra não internacional, não é? Porque você não tem um oponente de outro país, né? É no próprio país. A situação, isso não é um problema apenas do Rio, é um problema nacional. Mas eu vou usar os números do Rio para que o nosso público tenha uma ideia da situação. Nós estamos chegando a 1.900 comunidades, eram 1.413. Agora, nós estamos chegando, porque a ADPF 635 só contribuiu para esse problema aumentar. 1.900 comunidades no Rio de Janeiro, na região metropolitana, né, da capital, dominadas pelo crime organizado. 80% mais ou menos tráfico, são 3 facções. Desses 80%, em primeiro lugar, disparado, o Comando Vermelho, né? Depois o Terceiro Comando e bem atrás a ADA, Amigos dos Amigos. Os outros 20%, um pouquinho menos, na verdade, milícia, tá? Está cada vez mais difícil diferenciar tráfico de milícia aqui no Rio, porque eles estão se unindo, mas enfim, o quadro é esse. Em termos de seres humanos, eu estou falando de quê? Eu estou falando de mais de 3,5 milhões de cariocas e fluminenses que moram nessas quase 1.900 comunidades, né? E que são subjugados por esses criminosos, para os quais hoje, como você já apontou, o mais importante nem é vender droga, né? Já não é mais vender droga. O mais importante é o domínio territorial, porque essa população, que obviamente é uma população humilde, né, na sua praticamente totalidade, ela é obrigada a pagar para o crime organizado por produtos e serviços, telefonia, gás, internet, em alguns lugares transporte alternativo, né? E o crime organizado descobriu que isso é uma mina de ouro, né? Muito mais do que vender crack, cocaína, maconha, porque quantas pessoas a gente conhece que consomem drogas? Uma ou outra. Quantas pessoas a gente conhece que consomem internet? Todo mundo, né? Gás? Todo mundo, né? Então, esse domínio territorial faz com que essa questão tenha contornos de como você falou, né? A necessidade de forças federais, porque é uma questão de retomada de território, né? Ou o Estado decide retomar esse território, como o Estado do Rio de Janeiro decidiu, né? Essa operação de terça não foi exatamente nesse sentido, foi para cumprir sem mandatos de prisão. Mas a ideia das forças de segurança do Rio, do governo do Estado do Rio, é retomar esse território. Porque se você não retoma esse território, né? A política do governo federal deixa como está para ver como é que fica, né? E como é que fica a gente viu na terça-feira. Não fica igual se você deixar como está. Fica pior. Vai piorando, vai piorando. Vocês viram quantos fuzis foram apreendidos? Tá? É uma coisa impressionante,
o poderio bélico. Por quê? Porque o lucro vai aumentando, né? Nós já vivemos isso no Rio de Janeiro há 30 anos. Né? O governador que nós tínhamos determinou o que o Fachin determinou na DPF 635, polícia não sobe morro. Né? Foi nesse momento que o tráfico começou a comprar fuzil no Rio de Janeiro, porque o lucro aumentou, não tem a polícia para atrapalhar, o lucro aumenta. Hoje o lucro aumenta exponencialmente, porque o lucro não vem só do tráfico, né? O lucro vem de todos. Nós temos mais ou menos 5.000 barricadas. A barricada serve para quê? Não é só para impedir que os veículos da polícia entrem na operação. É para marcar o território. O traficante está dizendo, da barricada para dentro, isso aqui é meu. Meu amigo, se você morar da barricada para dentro, não tem que comprar internet de ninguém, só da gente. Já criaram uma expressão aqui no Rio, CVNet, a internet do Comando Vermelho. Então não tem que comprar de ninguém. Telefonia, celular, tudo conosco. Gás, tudo. É um monopólio. Não preciso dizer que eles cobram acima do preço de mercado. Se você não pagar isso, você vai embora. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu moro no coração da Zona Sul. Tá? A minha realidade eu não moro nessas comunidades. Mesmo assim, eu tenho no meu círculo de relações 2 pessoas que tiveram que abandonar suas residências, duas pessoas diferentes, tá? 2 casos diferentes, de pessoas que tiveram que abandonar sua residência, pessoas que não são providas assim, de recursos financeiros muito baixos, tiveram que ir embora em 24 horas, catar tudo que tinha, tudo que pudesse e mudar de bairro, porque o crime organizado estava dizendo, se não pagar, e elas não tinham como pagar, né? Se não pagar proteção, né? Se não pagar a taxa disso, a taxa daquilo, vai morrer. Né? E aí tiveram que ir embora. Então, é essa a realidade de que coisa. Quase 4 milhões de cariocas e fluminenses. Né? Pois é, doutor Marcelo, bom dia para o senhor. Prazer estar falando contigo aqui no Jornal Gente, para toda a nossa audiência, esclarecendo como é a realidade, porque é fácil quando você está vendo de longe, né? Mas estando aí no olho do furacão, as coisas são bem diferentes. E hoje, assim, a gente pode falar assim, não tenha dúvida, o Rio de Janeiro é o símbolo do Brasil para o exterior. Brasília a capital, São Paulo a capital financeira, mas é o Rio de Janeiro que, enfim, que todo mundo presta atenção nesse momento. E aqui o noticiário, ele está todo voltado para o que aconteceu no Rio, aqui na Europa, estou falando para o senhor. Agora, o que nos leva a alguns comparativos, por exemplo, especificamente aqui na França, as polícias, serviços de inteligência, assim, com todos os defeitos, trabalham em conjunto. E tem aí uma ampla troca de informações, no combate ao narcotráfico também está todo mundo junto, porque aqui também se tornou um enorme problema, inclusive da droga que sai do Brasil e chega por aqui. Como é que o senhor vê a integração das forças, a integração das polícias no Brasil? Porque o problema, eu acho que saiu do Rio de Janeiro. Esse é um problema nacional que o Brasil tem que encarar de frente. Não sei o que o senhor pensa. Infelizmente, uma das coisas mais lamentáveis que saltaram aos olhos, né, nessa operação de terça-feira foi a falta de integração e a falta de disposição do governo federal, né, de prestar qualquer tipo de ajuda, né, de integrar esforços. Né. Eu assisti ontem uma entrevista do ministro da Justiça e Segurança Pública, onde ele fazia questão de afirmar, com até o que me pareceu com certo orgulho, de que, olha, o governo federal não tem absolutamente nada a ver com essa operação do Rio de Janeiro da terça-feira. Então, assim, qual é o sentido disso? Né? Ele, inclusive, passou por uma saia justa, né? Porque, dando entrevista do lado esqueceu de combinar com o subordinado dele, lá, chefe da Polícia Federal, né, que disse para o jornalista, ligaram para a superintendência da Polícia Federal lá no Rio, ele tinha acabado de dizer que o governo federal absolutamente não tinha nem conhecimento da operação. Aí o chefe da Polícia Federal, não, ligaram para a superintendência, ele empurra, né? Vocês devem ter visto essa cena, né? Aí o Lewandowski empurra o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal, sai daí, empurra e assume o microfone e diz,
Não, mas isso tem que ser num nível de primeiro escalão para primeiro escalão, não pode ser assim. Quer dizer, um discurso de burocrata, né? É o burocrata da segurança pública. Não mandaram o ofício certo, não mandaram o carimbo necessário, então nós não ajudamos, né? Nós fingimos e não tomamos conhecimento. A ajuda que o governo do Estado queria, né, na verdade, não era nem nesse momento de recursos humanos, né? Era por causa dessas barricadas que eu comentei. Hoje tem barricada de 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura. Eu tenho 1,71 m. Quer dizer, uma barricada de 1,5 metro de altura, o blindado da polícia não passa. Então, eles queriam ajuda, que as Forças Armadas cedessem veículos, né? A gente já está no nível do tanque de guerra aqui no Rio, né? Aí você precisa de um tanque, aquela esteira, né, do tanque, de rolamento, que consiga superar um obstáculo de 1,5 metro de altura. Já pensou você passar com não tem automóvel que passe por imagina um muro de 1,5 metro, né? Você precisa passar por cima daquilo. Por quê? Porque um dos objetivos da barricada é forçar o veículo blindado da polícia a parar, fazer o policial descer para tentar tirar aquele negócio, né? E enquanto ele está fora do veículo blindado, tentando remover a barricada, ele está tomando tiro de fuzil dos criminosos, né? Então, para não precisar disso, eu precisaria de um veículo que as Forças Armadas têm, de um tanque, né, que pudesse passar. Mas o governo federal, o advogado-geral da União, disse que o governo não ia emprestar, porque para isso precisa toda aquela burocracia, né, decretar a GLO, e o atual presidente da República é contra, por princípio, a GLO, ele é contra militares ajudando na repressão ao crime organizado. Então, integração é indispensável, mas, assim, com toda a sinceridade, né, e sem querer partidarizar a questão, mas com esse tipo de governo federal, com esse tipo de mentalidade, com essa visão do criminoso como vítima, do traficante como vítima do usuário, a integração é muito difícil, porque o pressuposto para a integração é que todo mundo pense da mesma forma, que todo mundo tenha os mesmos objetivos. O crime organizado é algo nefasto e precisa ser combatido com todos os meios possíveis. Se a visão for de leniência, de tolerância, são vítimas, são isso, são aquilo, não vai dar certo, né? Não porque não haja na Polícia Federal, não existam profissionais imbuídos dessa determinação, dessa vontade, né, de combater o crime organizado. O meu problema é de chefia, né? O problema é de chefia. Doutor Marcelo, a gente está conversando aqui com o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, procurador do Estado do Rio de Janeiro e também professor de Direito Processual Penal, procurador federal. Procurador, queria perguntar para o senhor o seguinte, o que isso acha que vem agora na sequência? Uma operação como essa provoca que tipo de perturbação na organização do crime organizado? E o senhor vê o risco de que haja algum tipo de retaliação na mesma moeda? Esse tipo de operação é importante, né, no sentido de contenção do crime organizado, né? As pessoas às vezes falam, porque isso é enxugar gelo, porque todo dia tem que fazer a operação contra o crime. Não importa, né? Você precisa fazer a operação todo dia, né? A gente não toma banho todo dia, depois a gente não se suja de novo. Vai dizer o quê? Não adianta tomar banho, porque você vai se sujar outra vez. Não esse raciocínio não faz sentido, né? Você precisa de constantemente reprimir, asfixiar o crime organizado, porque senão, como a gente já sabe que isso acontece no Rio de Janeiro, a gente já passou por isso 2 vezes, né? Porque senão vai entrando mais dinheiro para eles, né? Eles vão ganhando mais dinheiro, vão lucrando mais, vão investindo mais em armas, né? Vão expandindo seus territórios. Essa facção específica, o Comando Vermelho, depois da ADPF 635, a expansão territorial foi de 25%. É muita coisa. Eles aumentaram o território que eles dominam, porque hoje, né, repito, como o Cláudio Humberto já mencionou também, a questão fundamental é menos o comércio de drogas e mais o domínio do território. Então, essas operações precisam continuar e hoje o Estado do Rio de Janeiro vai se voltar
principalmente para a questão da retomada do território, né? Nós já tivemos essa experiência aqui nas UPPs, né? Infelizmente, foi um projeto que não deu certo porque alguns erros importantes foram cometidos. Na minha visão, o mais importante foi retomar o território sem prender o bandido, né? Um dia o bandido volta, e voltou, né? E aí os territórios foram novamente perdidos para o crime organizado. Mas dessa vez a visão é outra e eu acho que essa continuidade vai existir e é importante que haja, né? Doutor Marcelo, além de ser o seu ofício, né, lidar com isso, denunciar esses bandidos, lutar contra eles, o senhor acaba virando ali um especialista, digamos assim, em segurança pública também. E eu gostaria de saber do senhor sobre a operação em si, essa mega operação das forças de segurança. Muita gente, por ignorância ou por ativismo ideológico, é impressionante como tem gente que diz bobagens sobre esses pretextos, né? Essas pessoas criticaram a operação, dizendo que faltou planejamento, como se nunca estiveram em nenhuma favela, nem nunca tiveram qualquer experiência no combate ao crime. Mas disseram que houve gente dizendo que faltou planejamento, faltou inteligência, e o que a gente viu foi exatamente uma demonstração que desmente isso, né? Porque não houve vítimas inocentes. Houve inclusive uma estratégia muito interessante, né? Importante, histórica até, de forçar a fuga dos bandidos para uma área em que os moradores não pudessem ficar ali como escudos humanos desses canalhas, né? Como é que o senhor avalia isso, a qualidade da operação policial em si? Olha, se há uma coisa que não faltou nessa operação foi inteligência, né? A operação foi muito bem planejada e, como você disse, essa estratégia, né? O pessoal está chamando de muro do BOPE, né? De forçar os criminosos a irem para o matagal, né? E ali você travar o combate com uma possibilidade muito mais reduzida de dano colateral. Quem já subiu não é nem a expressão, né? Porque a gente associa favela aqui no Rio de Janeiro a morro, mas hoje você tem favelas enormes em regiões planas. Quem já entrou em favelas, quem já entrou nessas áreas, né? Eu não recomendo, porque se você entrar hoje, você corre o risco, em algumas delas, né, a maioria, quase totalidade, dominada pelo crime organizado. Já teve fã de futebol paulista que veio para o Rio de Janeiro assistir jogo, errou o caminho e isso resultou em tragédia, né? Mas se você tem oportunidade, como eu já tive, de entrar numa comunidade dessas, você vai ver que a geografia ali é muito complicada, né? Parece aquelas cidades medievais, né? A Sônia tá em Paris, né? Não sei se você já foi em Eze, ali perto de Mônaco, né? Aquela cidadezinha. Parece Eze, toda muradinha, mas sem o charme, né? Sem aquelas flores, é isso. São vielas. É a Eze do mundo do avesso, doutor. É a Eze do mundo do avesso, pois é. Então, você fazer uma operação ali, a chance de dano colateral é enorme, né? Porque ali o bandido está ali e a 2 metros do bandido tem a família que mora ali, tem a criança, tem isso, tem aquilo, né? Então, essa estratégia da polícia de empurrar os bandidos para uma área de mata, né, foi excelente. Deu muito certo, porque você... pode ser que essa informação seja até desmentida mais à frente, mas eu duvido muito, né? Não há mortos ali. Infelizmente, tivemos 4 policiais mortos, né? Mas fora isso, os outros mortos são todos bandidos, são todos criminosos que morreram porque receberam a polícia com tiro de fuzil, né? Então, não houve dano colateral, né? E isso está deixando muito dessas ONGs defensoras supostamente de direitos humanos furiosas, porque não tem como fazer esse discurso, né? De que, olha, as vítimas, a polícia fascista, racista, genocida, matou o estudante, matou o futuro médico. Quem morreu ali foi bandido.
e o bandido morre porque faz uma escolha, né? A polícia fez essa operação para cumprir 100 mandados de prisão. O policial chega com mandado de prisão, o criminoso escolhe o desfecho. Se ele se entrega, ele sai dali no camburão da polícia, né? Se ele não se entrega e reage atirando de fuzil na polícia, né? Quem atira na polícia tem uma chance altíssima de morrer, né? No Brasil, na França, na Espanha, na Polônia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Quem recebe policial a bala tem uma alta chance de morrer, né? Então foi isso que nós vimos nessa operação, um planejamento, uma inteligência, não é? Que resultou numa operação, a princípio, sem nenhum dano colateral. Todas as vítimas, com exceção dos 4 policiais, eram criminosos. O que me preocupa, repito, é porque os bandidos decidiram partir para a retaliação em cima da população. E aí entra a questão do terrorismo. Tá? Bom, já que a gente não vai conseguir vencer a polícia, vamos implantar o terror na população carioca. Bem, deixa eu agradecer ao doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Doutor Marcelo, obrigada, hein? Um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, gente. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço para todos vocês. Mandem lembranças para o Pedro. Obrigada, Pedro Campos, que volta segunda-feira aqui no Jornal Gente. Um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar um pouquinho de futebol também, porque 2 brasileiros na final da Libertadores, com um jogo épico ontem vencido pelo Palmeiras. Palmeirenses hoje em todo o Brasil, com um sorriso de orelha a orelha. Já, aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes e Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve a Bandeirantes. Jornal Gente.